Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda live da disciplina de Desenvolvimento Web 3, tá? Então nessa nossa segunda live nós falaremos um pouquinho sobre as aulas 5, 6, 7 e 8 e também sobre o que é esperado nessa atividade 2 dessa disciplina, tá ok? Então vamos começar vendo os conteúdos que foram propostos no nosso guia de estudos. Vamos lá, na aula 5, tá? Pede para que vocês desenvolvam um HTTP Server. O que é um HTTP Server? Tá? Ele é um servidor que vai disponibilizar para quem solicitar. Então, a partir de solicitações, ele disponibiliza informações. Então, nós podemos fazer com que ele construa uma página HTML, retorne essa informação para o usuário. Tá? E nós temos algumas sessões de estudos que é sobre o módulo HTTP propriamente dito, módulo URL, módulo de arquivos, módulo formulário e módulo e-mail. Tá? Cada uma dessas sessões vai explicar como vocês devem trabalhar e como vocês fazem para criar efetivamente cada um desses recursos, né? Então, por exemplo, nessa primeira etapa, módulo HTTP, é aquele módulo que vai ficar aguardando, ouvindo, escutando. É por isso que a gente utiliza o método listen, tá? Então ele fica escutando na porta 3000, nesse caso, até que alguém faça uma solicitação para o servidor. E toda vez, nesse caso, quando o servidor recebe uma solicitação, ele apresenta no console a informação solicitação realizada. Tá? Então esse código é um código simples de servidor que serve para ficar escutando a informação. Essa aula se baseou mesmo como se fosse um tutorial, tá? É uma sequência. Então na primeira etapa, na primeira sessão, vocês estão dispostos a desenvolver um servidor HTTP. Então até o final dessa sessão, vocês ele vai explicando para vocês, o material explica para vocês como criar esse servidor. Tá? Essa segunda parte aqui, já na página seguinte, ele mostra como retornar para o cliente um arquivo do tipo text.html. Ou seja, dessa forma, um cliente que está num navegador consegue receber essa informação e construir a página HTML. Nesse primeiro caso, e podemos fazer esse como exemplo, ele constrói a página HTML e retorna com um título. Tá? Então, para vocês poderem testar aí, para vocês poderem lembrar como se testa e fazer esse teste, tá? Nós vamos abrir o nosso editor de texto favorito. Eu utilizo aqui o Sublime. Vou salvar esse arquivo dentro da pasta que eu quero executar, como sendo com o nome que eu quiser, na verdade. Vou colocar aqui server.js. Vou salvar ele aqui com o tipo JavaScript, então eu seleciono qual que é o tipo dele aqui, então tipo JS, e vou salvar ele como sendo o JS, tá? Server JS. Pronto, já está salvo, vou criar o meu servidor, então vou criar uma constante que vai chamar HTTP, que vai chamar o módulo, e vocês já viram lá na primeira parte dessa nossa disciplina, tá? Que como a gente trabalha com os módulos, e que a partir do require, né, chamando esse módulo aqui, o HTTP, ele vai instanciar essa constante com o módulo HTTP e eu vou poder utilizar os atributos e funções que eu tenho dentro desse módulo. Tá? Depois nós vamos criar um servidor, então o server, que vai receber do http.createServer, ele vai estruturar alguma coisa. Tá? Quando eu crio o servidor, quando esse servidor é criado, uma das funções dele é a função de request, quando é requisitado alguma coisa para o servidor. Tá? Então, um dos parâmetros na hora da construção, da criação desse servidor, é passar o que vai acontecer quando esse servidor receber um request. Então, nós vamos passar aqui. Quando esse servidor receber um request, vou colocar rec aqui e resp, tá? Então, request response. Tá? Então, esse é o meu módulo, né? a minha função. E como eu estou utilizando Arrow Function, então é uma função anônima que tem por parâmetros rec e resp. Tá? E isso vai executar um determinado código que vai estar dentro aqui do meu servidor, tá? Do Create Server. Então, essa função Create Server
recebe por parâmetro, tá, uma função, que é a função que vai ser a resposta quando esse servidor estiver ativo. Então, res.writeRead, então eu falo para ele que na hora que esse servidor receber um request, ele vai escrever no cabeçalho o código, que foi 200, que foi ok, ele recebeu a informação, tá? E vou passar também aqui algumas informações, como qual que é o conteúdo, qual que é o tipo desse conteúdo que vai ser passado abaixo. Então, content type vai receber text HTML. Pronto. Então já escrevemos o cabeçalho. Depois nós vamos escrever agora o corpo da nossa mensagem. Então, res_writing, então escreva né, como resposta para essa solicitação, para esse request, escreva um código HTML. Então, H1, fecha H1, e dentro desse H1 vamos colocar Hello World. Beleza. Se eu executar ele dessa forma, na hora que o servidor fizer uma solicitação, ele vai escrever o cabeçalho, escrever o corpo, só que ele não fecha a conexão. Então, é como se meu navegador ficasse aguardando, porque ele não terminou de receber ou não recebeu um fim de arquivo, como a gente pode trabalhar com quem já viu na lógica do C, tá? Então aqui no envio do servidor é a mesma coisa. Então eu tenho que mandar como resposta o end, que aí ele finaliza a minha conexão e manda que é o final do arquivo. Dessa forma, executando esse servidor, a gente consegue efetivamente chegar no resultado final, tá? Então eu vou abrir aqui a minha pasta. Vamos só fechar aqui. Tá? Então vamos abrir a pasta aqui. Ele está no E2 pontos, champ. Então aqui, ó, nessa pasta está o meu server.js. Aqui na barrinha de cima eu posso colocar um cmd ponto, simplesmente para ele abrir o meu prompt de comando aqui, já na pasta que eu quero executar o Node. E aí eu posso executar Node server.js e ele vai executar o meu código. Vocês reparem que esse servidor ainda tem um problema. O que falta nele? Tá? Então, fiz a constante do meu HTTP, do meu módulo, criei o meu servidor, só que eu não coloquei em nenhum momento para esse servidor escutar a porta. Então eu vou colocar aqui server.listen porta 3000. Então agora vamos executar novamente o nosso servidor e agora ele vai ficar realmente aguardando aí a nossa solicitação. E podemos fazer então localhost 2.3000. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, ele deu um erro no res aqui, né? Não é res, na verdade, né? Lá eu coloquei resp, então vamos só trocar aqui por res. Então res, ele vai retornar essa informação, tá? Então foi um errinho aqui na hora da criação dos parâmetros da função. Então vamos executar nosso servidor novamente, vai estar executando. E agora vamos fazer a chamada de novo no localhost 3000. E agora ele retornou efetivamente no servidor HTTP o Hello World aqui, o meu H1. Então o meu servidor pode criar sim a estrutura. É aí que a gente dá a sequência aqui no nosso material de aula. Tá? Então ele mostra como utilizar algumas cores ali para o console ficar um pouco melhor, para vocês conseguirem ver quais são as informações que são enviadas junto com o request, que ele pode passar qual que é a página que está sendo solicitada e pode ser criado dessa maneira. Tá ok? Aí depois nós temos o módulo URL. O módulo URL ele é utilizado para quebrar o nosso URL em parâmetros, né? Então, quando eu utilizo lá o request, ele me manda uma URL. O módulo URL ele quebra essa URL que foi mandada nos parâmetros host, pathname, search, data e assim por diante. Tá ok? Depois, na terceira seção, ele mostra o módulo de sistema de arquivos. É nesse ponto que a gente começa a trabalhar e já criar efetivamente um servidor HTTP. Por quê?
o meu cliente vai fazer a solicitação de um arquivo e passando alguns parâmetros. O meu servidor vai verificar esse arquivo se existe no servidor. Se existe no servidor, ele retorna o próprio arquivo com o código 200. Se ele não encontrar o arquivo no servidor, ele manda um erro 404 para o cliente falando, ó, essa página não existe. Tá? Então, no módulo de arquivos, vocês vão utilizar também essas informações. Então, você vai criar isso aí. E para isso, você vai colocar e vai colocar junto na pasta alguns arquivos .html, que vocês devem ter visto lá nas primeiras disciplinas de fundamentos, ou desenvolvimento web 1, né? Como criar uma página HTML, vocês já devem ter visto isso aí, tá ok? E aí ele vai explicando passo a passo de como devem ser criadas rotas para que ele consiga visualizar os arquivos. Então, até essa terceira sessão, no final dessa terceira sessão da aula 5, você tem que conseguir criar um servidor HTTP com a resposta dos arquivos que são necessários, tá? Fora isso, nós temos o módulo formulário, que é quando a gente cria algum formulário dentro do HTML e ele recebe um formulário pelo Node, né? Então, esse módulo Form, ele consegue ajudar a tratar esses campos que são enviados por post ou por get aí, tá ok? Então, no final dessa sessão, vocês conseguem já trabalhar com isso. E por fim, tem o módulo e-mail, que é um módulo que é utilizado para gerenciar. Você cadastra o seu e-mail ali e você consegue que o Node dispare algumas informações por e-mail, tá ok? Então, nessa aula 5, vocês são capazes de criar um servidor HTTP do zero, tá? Vocês conseguem, do começo ao fim da aula, é uma sequência explicando como desenvolver efetivamente esse servidor. Tá ok? E esse servidor vai ser requisito para a nossa atividade. Também é requisito o conteúdo da aula 2, que é sobre WebSocket. WebSocket, o que é o WebSocket? Tá? O WebSocket, ele fecha a comunicação entre dois pontos. Seria mais ou menos como uma ligação por telefone. Quando você liga para alguém, você fecha a comunicação de um interlocutor para com o outro. Aqui funciona da mesma maneira, só que o servidor é capaz de fechar várias conexões ao mesmo tempo. E vocês, com o servidor broadcast de WebSocket, vocês podem fazer eles se comunicarem. Então faz uma ponta mandar a informação para o servidor e o servidor manda a informação para outra ponta. E podem ficar trocando as informações dessa maneira. Tá? Muitos jogos online, muitas ferramentas de chat utilizam esse tipo de ferramenta para poder se comunicar. Então eles comunicam através de sockets. E aqui nós vamos utilizar os WebSockets. O WebSocket pode ser utilizado dentro do navegador, numa página HTML, e pode ser criado o servidor, que é o caso o cliente, e pode ser criado um servidor, que no caso o Node.js vai fazer essa função, de criar o servidor que vai receber essas conexões, tá? Então, aqui nessa aula 6, vocês podem seguir o guia de estudos que nele explica certinho, primeiro, o que é um WebSocket, como ele funciona, e depois como implementar. A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer o download vão fazer a instalação, o download e a instalação do módulo WS, tá? O módulo WS, ele é o módulo do WebSocket, tá? E aí ele vai explicar como funciona. Depois vocês conseguem, inclusive, criar e fazer a mescla entre o servidor de HTTP e o servidor do WebSocket ao mesmo tempo, para que eles coexistam no mesmo servidor. Então ele vai ficar escutando tanto o HTTP para enviar os arquivos, quanto o WebSocket para fechar a comunicação. Tá? Então vocês têm aqui explicando passo a passo para criar. Nessa primeira etapa, vocês poderiam criar o WebSocket ponto a ponto. Então, um Node é o servidor, um Node é o cliente, e vocês conseguem efetivamente fechar a conexão entre um e outro. Tá? Você poderia abrir vários nodes aí, vários prompts de comando e fazer a comunicação entre eles. Tá ok? E aí nós, por fim, temos um servidor de broadcast que ele consegue, abrindo várias telinhas ali, consegue enviar a informação de um para o outro, tá? Então, nessa aula 6, vocês devem, no final dela, conseguir desenvolver efetivamente um servidor de WebSocket, que via broadcast, né, que ele vai conseguir enviar as mensagens de um para o outro, que vocês vão ver que é requisito para a construção na atividade 2.
tá ok? Aí nós temos na nossa aula 7, falando um pouquinho sobre Node e o MySQL. Nessa aula é pré-requisito para que você comece a trabalhar com ela que você entenda um pouquinho de banco de dados e principalmente MySQL, tá? Então, na primeira parte, a gente vai explicar como usar o MySQL no Node, explica um pouquinho de o que é CRUD e como construir uma API. Tá? A API é uma ferramenta que é muito utilizada, porque você faz uma solicitação para ela e ela te retorna umas informações em algum formato, pode até ser em JSON, se vocês já ouviram falar, o JSON é um formato muito interessante que eu, particularmente, utilizo bastante quando eu desenvolvo as minhas APIs. Tá? Então aqui, no primeiro momento, a gente fala um pouquinho sobre como usar o MySQL no Node, a gente explica que precisa fazer a instalação do módulo MySQL, só que é pré-requisito que você tenha efetivamente na sua máquina instalado uma seção do MySQL e esteja em execução, tá? Porque esse módulo precisa ter a conexão com o MySQL. Então, primeiro, instala o MySQL na sua máquina. Veja qual que é a forma mais interessante. Existe lá no site do MySQL, tem o MySQL Workbench que você consegue instalar, que é uma interface gráfica que já vem com o seu banco de dados MySQL. E quando você executa esse MySQL Workbench, ele já consegue te mostrar lá o banco de dados que você tem. E aí, se você está com ele instalado com o MySQL em execução, aí você consegue fazer a conexão com o MySQL aqui no Node. Tá? Então, primeiro você instala a ferramenta, né? Instala o módulo, depois cria a conexão com esse módulo, tá? E vai criar conexão com o MySQL que está pronto. Não esqueça que é importante vocês lembrarem de qual que é o usuário e senha que foi cadastrado na hora da instalação do MySQL, qual que é o host, vai ser sempre localhost, porque você vai estar na máquina local, ou se você tiver um banco de dados na nuvem, você vai utilizar o link do seu banco de dados, tá? E o database é o seu banco de dados propriamente dito, o seu nome, tá ok? Pode acontecer de dar um errinho, ele já explica aqui no nosso guia o que pode dar errado, tá? E já mostra para vocês como alterar isso dentro do MySQL Workbench. Depois a gente trata um pouquinho sobre o que é o CRUD, tá? O CRUD nada mais é que as funções que a gente pode executar com o banco de dados, que é o create, read, update e o delete. Com o create, só pra gente relembrar alguns termos do SQL, né? Então, o create é quando a gente cria alguma coisa, então é normalmente quando a gente faz um insert no banco de dados, insert, into, e a gente passa a tabela com alguma informação. Já o read é para fazer a leitura, então nós utilizamos o select do SQL para fazer, né? Lembra? Select, asterisco, from, e aí o nome da tabela. Então a gente faz isso com o read. O update é responsável por atualizar alguma coisa. Então é o update propriamente dito do SQL e o delete é o próprio delete do SQL que ele vai deletar alguma informação. Tá? Então aqui a gente explica cada um deles, como ele funciona e o que ele tem que ser feito dentro do nosso SQL, né? O que é o CRUD. E por fim nós temos como construir uma API. Primeiro passa aqui o que pode ser retornado, né? XML ou JSON, que eu expliquei para vocês que é o que eu utilizo, e o YAML, cada um deles tendo uma estrutura diferenciada de retorno, mas que pode ser uma informação... O usuário pode escolher ainda que tipo de retorno ele quer ter, que tipo de retorno ele consegue trabalhar melhor. Tá? Inclusive, nós temos uma API de exemplo aqui, uma API gratuita que pode trabalhar com os CEPs brasileiros, né, que ele retorna para a gente algumas informações. E aí, depois, a gente mostra como vincular a estrutura de um banco de dados com uma API e o que ela deve retornar. Tá? Sem contar que aqui, primeiro passo que é feito, é criado um servidor HTTP. Nesse servidor HTTP ele vai ter um request e uma resposta. E a resposta vai ser a API, vai ser no formato que é a API projetar. Tá ok? Então sigam todos esses passos e vocês vão conseguir desenvolver essa atividade também. Tá ok? Pessoal, não se esqueçam que é de extrema importância que vocês peguem cada um desses conteúdos, que vocês analisem cada uma das informações que forem colocadas e que vocês criem aí no computador de vocês umas pastas onde você vai colocando cada aula e criando cada um dos códigos que foi disponibilizado na aula. E para você ter disponível depois uma hora que vocês precisarem, tá ok?
E agora, para entrar na nossa última aula, a última aula que é a aula do Construindo um Chat, essa aula, na verdade, não tem nem muita explicação. Ela mostra num passo a passo como construir um chat. Tá? Então nós temos algumas sessões, criando a estrutura do projeto, desenvolvendo o servidor HTTP, o servidor de arquivos HTTP, desenvolvendo o servidor de broadcast com WebSocket e desenvolvendo o cliente WebSocket com o JavaScript. Tá? Então, nós temos atrelado todas as partes que nós temos a necessidade. Tá? E aí, eu não vou passar tanto com vocês essa aula, porque eu vou direto para a atividade que eu vou mostrar para vocês como uma coisa está interligada na outra. Tá? Então vamos abrir aqui a nossa atividade, só para ver quais são os requisitos. Olha lá. Desenvolva um código para Node.js que contenha, primeiro, um servidor de broadcast com WebSocket. Se nós abrirmos aqui a nossa pasta, olha as sessões de estudos. Desenvolvendo o servidor de broadcast com WebSocket. Tá? Então está sendo explicado dentro da aula 8 como realizar a atividade. Então procurem essa sessão de estudos aqui na aula 8 para resolver essa questão. Segundo passo, servidor HTTP com roteamento para os arquivos. Olha lá, segunda sessão, desenvolvendo o servidor de arquivos HTTP. Então a segunda sessão da aula 8 explica como vocês devem fazer para criar o servidor de arquivos HTTP. Tá? E por fim, na nossa atividade, Na nossa atividade, o terceiro é o lado do cliente em HTML mais JavaScript com WebSocket. Olhando aqui novamente a nossa aula, aqui nós temos desenvolvendo o cliente WebSocket com JavaScript. Tá? Então, para vocês repararem que a nossa atividade não foge do que vocês têm que aprender como competência. Então, retomando lá, na aula 5, vimos servidor HTTP, certo? Se na aula 5 nós vimos nosso servidor HTTP, então já responde aqui a segunda atividade, tá? A segunda exigência da atividade. Na aula 6, nós vimos como criar um servidor broadcast com WebSocket. Já atende a nossa primeira questão aqui, tá? E na aula 8, mostra como criar o lado cliente em HTML, JavaScript com WebSocket. Tá ok? Então, não foge do que vocês foram propostos a desenvolver nessas aulas todas, tá ok? Mas só para passar rapidinho com vocês aqui esse conteúdo, como eu fiz com as outras aulas, na primeira ele fala para criar a estrutura do projeto, onde eu tenho que criar e fazer a instalação de todos os módulos que vão ser utilizados para essa aula, tá? Na sequência, a gente desenvolve o servidor de arquivos HTTP, tá? E ele vai explicando cada passo, cada alteração que deve ser feita, inclusive algumas informações relevantes também de como tratar esses arquivos. Na seção 3, então, a gente mostra aqui no guia como desenvolver o servidor de broadcast com o WebSocket, tá? Então vai mostrar aqui como desenvolver tudo isso aqui. E por fim, aqui na seção 4, desenvolvendo o cliente WebSocket com JavaScript. Tá? Então, aqui é um chat normal e ele vai mostrando o que precisa ser feito com o jQuery. Na verdade, além do JavaScript, a gente utiliza a biblioteca jQuery para fazer a conexão com o nosso servidor. Tá ok? Beleza, pessoal? Então, na verdade, a atividade é essa. Tá? Esse foi então a nossa segunda live. Eu espero que vocês tenham entendido cada passo que tem que ser feito e quais são as competências. E que no exercício, na atividade 2, a gente pede efetivamente o que vocês têm que ter estudados nos guias 5, 6, 7 e 8. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, não hesitem em mandar lá na nossa plataforma que eu estarei disposto a responder para vocês. Tá ok? Um abraço e até a nossa próxima live.